externar a Deus a minha gratidão, a minha satisfação por esta rica oportunidade. Fico feliz de rever alguns amigos, alguns parentes, Ange. Transmito o meu abraço ao Ricardo, que não pôde estar aqui conosco, Tonique, a minha Anjo, meu amigo também, Manuel. Eu fico feliz de rever alguns, outros eu estou vendo pela primeira vez. Estou acompanhando, assim como já foi apresentado pela minha esposa Kelly. É só para as mulheres olharem, amém? Brincadeira. Meu filho Davi, quero trazer a saudação também do meu pastor presidente, pastor João Oliveira Figueiredo. Nós congregamos, hoje nós estamos congregando no Ministério Madureira, no campo de Vila Industrial. Campo muito abençoado por Deus. Nós congregamos na sede de um campo de mais ou menos 40 ou 45 igrejas. Quero também agradecer também pela confiança do irmão Saulo, que fez o convite para que pudéssemos estar aqui, e pela confiança também do pastor Gilvão. Quero louvar a Deus pela vida de todos quantos estão envolvidos direta e indiretamente nesta obra. Aos obreiros que estão à minha retaguarda, que com certeza estarão intercedendo para que Deus fale conosco no dia de hoje. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 27, versículo de número 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 27, versículo de número 28. O choro do Davi é porque ele me viu aqui, amém? Ele fica todo... Primeiro livro das Crônicas, capítulo 27, versículo de número 28, diz assim: sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas Baal-Hanã, o Gederita, porém Joás sobre os depósitos do azeite. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas Baal-Hanã, o Gederita, porém Joás sobre os depósitos do azeite. Será que só as mulheres podem repetir esse versículo? 1, 2, 3. Vamos começar de novo? Vamos lá? 1, 2, 3. São traduções diferentes, né? Não importa, essa tradução é diferente, amém? Mas eu quero que você solte a sua voz. Você está com vergonha? Vamos lá. 1, 2, 3. E sobre os olivais e figueiras que havia nas campinas, Baal-Hanã, Gederita, porém Joás sobre os depósitos do azeite. Repita comigo: olivais. Olivais. Uma vez. Olivais. E agora, azeite. Azeite. Amém? Fala a Bíblia muçulmana, por gentileza, pegue na mão de quem está do seu lado. Esta oração não vai anular a nação do céu de Deus fez por mim, é só para complementar. Amém, queridos? Pai, nós te agradecemos por esta Aleluia, Pai. mais uma oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede de poder verbalizar a sua palavra. Fale conosco naquilo que nós queremos, que nós desejamos, porque a nossa alma vai desejar ouvir. Fale conosco naquilo que nós precisamos, que nós carecemos, e que o nosso espírito vai depender de receber da sua parte, e nós seremos muito mais do que agradecidos em nome de Jesus. Antes de dobrar teu assento, levante a sua mão de profeta assim comigo, por gentileza. Aponte com muito respeito no rosto de alguém e diga: valeu a pena estar aqui nesta manhã. Aleluia, Pai. Diga mais para diga: valeu a pena ter vindo aqui nesta manhã. Todo o teu assento, queridos. Queridos, olhe para cá, dobre a sua atenção. Tem uma palavra muito especial para compartilhar com todos nós aqui hoje. Escute bem, olhe para cá. Como nós estamos em um culto de jovem, preste atenção no que eu vou falar, principalmente no começo desta mensagem. Eu acredito que todos nós que aqui estamos bem cientes, é porque não dizer mais do que saturados acerca da massa de informações que nós estamos recebendo acerca da grande crise financeira e socioeconômica que a nossa nação está atravessando. Eu tenho a oportunidade de conversar com muitos empresários e com muitos comerciantes e, infelizmente, uma das palavras que mais falam para mim é: estamos em crise. Toda pessoa que tem uma certa quantia de capital ou de dinheiro na sua conta bancária e deseja aplicar esse dinheiro em uma linha de investimento, e o que eu vou falar aqui, a irmã Eliane ali vai concordar ali. Todos nós, ou todo aquele que tem uma certa quantia de capital e deseja aplicá-lo em alguma linha de investimento,
Eu acredito que você vai se deslocar da sua casa, do seu lar, e vai até onde a sua agência, onde é a detentora da sua conta, para tentar descobrir qual é a melhor aplicação a se fazer em determinada fase que o nosso país ou que o mercado está atravessando. Para que aquele bancário, o seu gerente ou o analista financeiro possa lhe dar uma instrução ou uma orientação acerca do melhor investimento ou da melhor aplicação a fazer, ele vai precisar, antes de tudo, analisar qual é o seu perfil de investidor. Diga comigo, perfil. Mais forte, perfil de investidor. O que é isso, Alexandre? É para que ele possa analisar e identificar qual é o seu perfil de investidor, ele vai te aplicar um formulário com a seguinte descrição: API, ou seja, Análise de Perfil de um Investidor. É um formulário com várias perguntas, e quando você terminar de responder este formulário através das suas respostas, ele vai conseguir identificar quais são as suas pretensões de curto, de médio e de longo prazo, quais são os seus anseios e qual é de fato os seus objetivos que você quer alcançar, para depois ele dar uma instrução acerca do melhor investimento a ser aplicado. Existem pelo menos 3 tipos de perfil de um investidor, ou seja, uma pessoa pode apresentar um dos 3 tipos de perfil. Uma pessoa pode apresentar o perfil do investidor mais conservador. Como é que se dá isso, Alexandre? O investidor conservador é aquela pessoa que quer preservar o seu capital e não está disposto a correr muitos riscos assim. O segundo tipo de investidor é aquela pessoa chamada de investidor moderado, ou seja, essa pessoa ela quer aplicar o seu dinheiro e está disposto ou disposta a correr um pouco mais de risco para obter os lucros que o seu coração deseja. O terceiro tipo de perfil é o perfil do investidor mais arrojado, ou outras palavras, agressivo. É aquela pessoa que quer aplicar o seu dinheiro ou o seu investimento e ela está disposta a correr mais risco do que a pessoa conservadora, do que a pessoa moderada, e em contrapartida a probabilidade de ela conseguir o retorno para o seu capital vai ser maior. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu escolhi esse tipo de introdução para lhe dizer. Eu quero que você olhe para a palma da sua mão, olhe assim comigo, por gentileza. Olhe para a ponta dos seus dedos. Nós estamos no mundo mais de 7,2 bilhões de pessoas. Com os dados do IBGE hoje, só no nosso Brasil nós temos mais de 200 milhões de pessoas. Em São Paulo nós passamos já dos 44 milhões de pessoas. Você é o único e ninguém mais na face da Terra tem a impressão digital que você tem. É por isso que você levante uma das suas mãos assim comigo, por gentileza, e diga assim: eu sou. Mas diga: eu sou o maior e melhor investimento de Deus na face desta terra. Aponte com muito respeito no rosto de alguém e diga assim: você é o melhor investimento desta última hora e nesta geração. Queira Satanás ou não, queira o inferno ou não, queira aquele povo que te persegue ou não, Deus apontou o dedo para você, está investindo na sua vida e ponto final. Deus está disposto a investir em pessoas que aqui estão. Deus me autoriza na introdução dessa mensagem a dizer que Deus tem coragem, audácia e intrepidez o suficiente para apontar um dedo para você, para sua casa, para sua chamada e dizer assim: eu vou investir na sua vida, não importa se alguém vai tentar, quem sabe, vai tentar vasculhar, quem sabe um defeito na sua vida para te acusar, mas Deus está dizendo: eu vou investir na sua vida e pode ter certeza que eu sei que você pode dar muito mundo para o meu reino, assim diz o Senhor. Só quem pode crer nessa palavra, levante uma das suas mãos e dê um grito de glória. Jovens que aqui estão, em pessoas que aqui estão, e Deus está disposto a correr esse risco. Agora olhe para cá que eu preciso me embasar nessa noite. O versículo que nós acabamos de fazer menção, eu preciso correr, ele é interessante porque ele está inserido em um contexto que, se você ler de uma forma cotidiana, de uma forma natural, você não consegue identificar a revelação que tem neste texto aqui. A bem da verdade é que quando Davi ele assume o reino, depois da desobediência de Saul, Davi ele vai precisar e vai ter a grande responsabilidade de colocar no lugar tudo aquilo que Saul deixou pendente, tudo aquilo que Saul deixou brechas. Havia algumas áreas em Israel que, quando Davi assume esse reino, eu creio que ele vai ter o maior
desafio de toda a sua história, de toda a sua chamada, de que é colocar no lugar exatamente tudo aquilo que Saul deixou bagunçado. É como se Saul pegasse as peças de um grande quebra-cabeça e jogasse ao vento, e agora Davi, ele vai ter a grande responsabilidade de reestruturar, de reorganizar algumas áreas em Israel. Dentre as várias áreas que Davi teve a responsabilidade de reorganizar, Davi ele vai precisar se atentar muito bem para a área administrativa de Israel. Em segundo lugar, Davi ele vai precisar se preocupar com a área econômica de Israel. Em terceiro, Davi vai precisar se preocupar por demais com a área religiosa de Israel. Tanto a área administrativa, como a área econômica, como a área religiosa estavam comprometidas. Afinal de contas, Israel estava passando por um momento de transição. Davi ele não teve apenas o privilégio de galgar uma posição elevada. Davi não teve apenas o privilégio de expandir geograficamente o seu território. Davi não teve apenas o privilégio de poder conquistar despojos dos seus adversários e muito sucesso nas batalhas. Davi teve o grande privilégio de ser guardado, de ser protegido e de ser acompanhado por grandes homens. Mas o que me chama a atenção é que Davi, um certo dia, ele chama um homem chamado Baal-Hanã e coloca na palma deste homem a grande responsabilidade de cuidar exatamente dos olivais que haviam nas campinas. Eu penso assim como se fosse Davi dizendo: Baal-Hanã, eu tenho várias áreas em Israel que eu preciso reestruturar. Eu tenho várias áreas em Israel que eu preciso reorganizar. Para tanto, eu vou colocar na palma da sua mão, Baal-Hanã, uma área tão importante que se você falhar nessa missão, que se você falhar nessa responsabilidade, na incumbência que eu vou colocar na palma da sua mão, a área administrativa de Israel ficará comprometida. A área econômica de Israel ficará comprometida. E por fim, a área religiosa ficará comprometida. Era como se Davi chamasse um homem chamado Baal-Hanã e dissesse assim: Baal-Hanã, eu tenho muitos homens à minha disposição, no entanto, eu senti de colocar nas tuas mãos a grande responsabilidade de cuidar exatamente das oliveiras ou dos olivais que havia nas campinas. Baal-Hanã, obviamente, que ele não estava sozinho. Penso que ele tinha uma equipe que lhe ajudava. Então ele vai colocar agora em prática toda a incumbência que ele recebeu de Davi. E ele vai começar a preservar, vai começar a cuidar, vai começar a proteger os olivais que havia nas campinas ou as oliveiras. É como se Davi chegasse assim para Baal-Hanã e dissesse assim: Baal-Hanã, você, antes de você dormir, dá uma passada nas oliveiras. Quando você levantar pela manhã, dá uma olhada nessas oliveiras. Quando aqui faltar chuva, dá uma olhada nessas oliveiras. Quando aqui chover demais, dá uma olhada nessas oliveiras. Eu coloquei na sua mão essa grande responsabilidade. Mas para que nós possamos entender aquilo que Deus colocou no meu coração, deixa eu te dar algumas informações dessa árvore que é tão importante na agricultura de Israel. Afinal de contas, 3 árvores eram destaque na agricultura de Israel. A primeira era a oliveira, depois era a figueira, depois era a videira. E, no entanto, o que me chama mais a atenção é que Davi chama um homem chamado Baal-Hanã, cujo significado é senhor de gentileza ou alguém gracioso. Davi então chama este homem para cuidar exatamente dessas árvores. Ora, essa árvore era tão interessante que alguns historiadores chegam a dizer que elas vivem por centenas de anos. E algumas pessoas chegam até a mencionar que algumas árvores na Palestina chegam a durar mais de 1000 anos. Essa árvore é interessante porque ela pode passar dos 6 metros de altura. Em um único ano ela pode produzir cerca de 75 a 80 litros de azeite. O que me chama a atenção é que quando eu estava pesquisando sobre essas informações, eu cheguei à conclusão de que cultiva-se no mundo inteiro cerca de 1 bilhão de oliveiras. E alguns horticultores classificaram mais de 680 variedades de azeitona. Se você pegar então, por exemplo, uma azeitona, a sua composição é a seguinte: 50% de água, 22% de azeite, 19% de açúcar, 5,8% de celulose e 1,6% de proteínas. Ora, o interessante, agora preste atenção para nós entrarmos na mensagem. Quando é que Baal-Hanã percebia que as azeitonas estavam começando a mudar de cor, era exatamente a hora de colher essas azeitonas. Há quem diga que o tempo da colheita era lá para o final de novembro, quando é que a azeitona mudava de verde para escura. Era exatamente o tempo de eles começarem a colher as azeitonas. Vai chegar um tempo na sua história, vai chegar um tempo na sua vida, eu profetizo que falta pouco para isso chegar. Você que batia, quem sabe a porta não se abria. Você que tentava e quem sabe nada dava certo. E você se sente, quem sabe, um grande quarteirão. Você anda em círculos e quem sabe não está saindo do lugar. Você que estava buscando, não estava encontrando. Vai chegar um tempo na sua história, levante a sua mão. Você vai bater, e a porta agora
que batia, a coisa não acontecia. Você vai tentar de novo, mas agora vai dar certo. Você vai ficar surpreso e você vai questionar Deus. O que está acontecendo que agora está dando certo? Deus está dizendo, por antecipação nessa noite, é a azeitona que já vai começar a mudar de cor. Levante a sua mão assim comigo, por gentileza. Levante a sua mão. Diga para alguém, a azeitona na sua história vai mudar de cor. Diga, a azeitona vai mudar de cor. A azeitona nesta área já vai começar a mudar de cor. Aquilo que estava dando errado vai dar certo. Você está aqui triste, mas receba essa palavra. Quem tem chamada não se entrega. Aleluia! Nós lemos que Baal Hanã estava encarregado de cuidar das oliveiras. Qual é essa fase, Alexandre, que tanto machuca? Qual é essa fase que tanto tira de mim as minhas lágrimas? É a fase da azeitona. Nessa fase, o e-mail que você tanto está aguardando não chega. Nessa fase, o telefone que você está há tanto tempo tentando escutar aquela notícia que o seu coração almeja, ele não toca. Essa fase é a fase que você tem mais vontade de chorar do que vontade de se alegrar. Quando você se alegra, parece que o sorriso ele é passageiro. Mas como dura o tempo das lágrimas? O que é isso, Alexandre, que a minha esposa, a minha namorada, o meu amigo não consegue me explicar, não consegue colocar na minha cabeça o que eu estou passando? É o tempo da azeitona. O tempo da azeitona machuca demais. O tempo da azeitona faz com que você fique quebrantado demais. Mas vamos prosseguir. Quando ele percebia que as azeitonas estavam começando a mudar de cor, era o tempo de colhê-las. E um dos métodos mais antigos de colher essas azeitonas era o seguinte: ou eles chacoalhavam as oliveiras, ou eles pegavam uma vara, descascavam essa vara, tiravam as folhagens e iam até o encontro dessas oliveiras. Quando chegava então diante dessas oliveiras, cujas as azeitonas já estavam maduras para colher, elas batiam com essa vara e as oliveiras soltavam as azeitonas no chão. Que a vitória para a sua vida, você que é jovem, suporte o tempo da vara. Aleluia! Cá para nós, escute bem. Onde eu trabalho, o índice de reclamação era muito grande, era muito alto, era um dos primeiros do Brasil. Eu trabalho em uma instituição financeira. Havia muita reclamação acerca da entrega de cartões. Às vezes por greve de correios, às vezes por endereços desatualizados, enfim, N motivos. O banco ele melhorou o processo de entrega de cartões fazendo o seguinte: ele tem um kit chamado Kit Boas-Vindas. Diga comigo, Kit Boas-Vindas. Nesse Kit Boas-Vindas, o cliente chega na agência, se estiver tudo certo com a sua documentação, ele abre a sua conta para que no máximo, no dia seguinte, ele pode já usufruir e sair da agência com seus cartões e usufruir da sua conta. Tem coisa na nossa vida que não funciona como pacote de boas-vindas. Tem coisa na nossa história, na nossa vida, que não adianta você chegar aqui hoje e já querer levar o pacote de vitória para sua casa. Nem sempre Deus faz assim. Nem sempre Deus trabalha desse jeito. Se Deus quiser entregar tudo aquilo que você sonha hoje, Ele entrega. Mas tem coisa que Deus faz que é um processo, e um processo dói demais. É o tempo das azeitonas. Porque tem pessoas que saem do jeito hoje, pegam um helicóptero e quer cair em Canaã. Israel ficou 11 meses no Sinai e aprendeu. Tem pessoas que chegam ontem aqui, já quer achar que é melhor do que todo mundo, já quer desfrutar de tudo e exigir ainda alguma coisa. Agora, muita gente não sabe disso. Quando que Josué, antes de entrar na terra prometida, ele lutou contra um rei. Diga comigo, um rei. Mais forte, um rei. 5. Ou seja, uma aliança de 5 reis. Depois de 7, depois de 31 reis, para depois entrar na terra prometida. Vou repetir: Josué lutou contra 1, contra 5, contra 7, contra 31, para depois entrar. Tem gente que desiste na primeira batalha. Se você desistir no tempo, na fase das azeitonas, você não vai conseguir desfrutar daquilo que você sonha. É o tempo que Deus forja o nosso caráter. Deus pega você para que você se aproxime um pouco mais de Deus. É o tempo das azeitonas. Escolhiam essas azeitonas oliveiras, através daquelas varadas, colhiam elas e levavam para um lugar que dói mais do que as varas. Quem sabe é esse tempo que você está passando. Levavam para um lugar chamado de moenda. Moenda. Outros conhecem
como moinha. Pegavam essas azeitonas e levavam para a moenda. Quero que você se enxergue. Não estou dizendo que é único, para você depois não questionar. Um dos processos que eles usavam para extrair o azeite das azeitonas era o seguinte: eles colocavam na moenda e desciam uma pedra sobre elas. Quando que essa pedra descia sobre essas azeitonas, extraía o primeiro tipo de azeite, que era usado no azeite da unção e da adoração. Escute, a primeira pedra que batia sobre essas azeitonas extraía o primeiro tipo de azeite, que era usado no azeite da unção e da adoração. Como nós entramos no tema de adoração, escute bem. Quando que você lê, Levítico capítulo 2, é interessante que você vai observar a oferta chamada oferta de cereais. Diga comigo, oferta de cereais. Ela é conhecida também como oferta de manjares ou oferta de libação. Como que era isso? Eles preparavam com alguns ingredientes da sua casa, como se fosse um bolo, e depois levavam para o tabernáculo, e lá eles apresentavam para o sacerdote e faziam isso como um oferecimento e como expressão da sua gratidão por tudo aquilo que Deus tinha feito a eles. Lê depois Levítico 2. Eles poderiam preparar a oferta na frigideira, diga comigo, frigideira. Poderiam preparar a oferta na assadeira. E poderiam preparar a oferta no forno. Pode ler, confia aí. Levítico 2 diz que eles poderiam preparar a oferta na assadeira, na frigideira ou no forno. Não tinha nenhuma restrição contra isso. Deus não falou assim, prepare apenas na frigideira. Deus não falou assim, prepara apenas no forno. E Deus não disse assim, prepara apenas na assadeira. Não tinha nenhuma restrição. O que não poderia faltar era flor de farinha, incenso e azeite. Se tivesse tudo na receita de Deus, as pessoas poderiam preparar no forno, na assadeira, na frigideira, preparavam em casa e levavam para o sacerdote. Sabe por que o nosso culto às vezes não acontece conforme nós queremos? Porque nós não preparamos a nossa oferta em casa. Eles preparavam em casa a oferta, no forno, na assadeira, na frigideira e levavam para o sacerdote. Qual que é a tendência quando a gente não prepara o nosso coração? Estou dizendo assim, de adoração. Não prepara o nosso coração para adorar na igreja. Quando nós não viemos com o coração preparado, nós temos a tendência de achar que a culpa é do sacerdote. Sendo que a culpa é minha. Aleluia. Quando é que eu não preparo o meu coração para adorar no tabernáculo, eu tenho a tendência de achar que a culpa é do dirigente. Quem preparava a oferta ou a sua adoração na frigideira não poderia criticar quem preparou na assadeira. Sabe o que quer dizer isso? Adoração é particular. Você não precisa ter mais vergonha de adorar. Porque ninguém, mas ninguém pode criticar a sua forma de você adorar. Porque se eu preparei a minha oferta na frigideira e quero que todo mundo prepare na frigideira também, isso não é adoração, é religiosidade. Se eu adoro de uma forma e quero que todo mundo adore da mesma forma que eu, e quando ele adora diferente eu critico, é porque eu sou religioso e não adorador. Escute, adoração é muito séria. É muito séria. Porque quando que a oferta que eles preparavam em um desses recipientes queimava, passava do ponto, não prestava mais. Quando que nós achamos que nós somos os melhores, queremos preparar a nossa oferta, queremos que todo mundo seja igual a eu, se for diferente eu critico, e quando que eu deixo que a minha adoração passe do ponto, isso vira religião. Agora, se você vem aqui dentro, você que trouxe a sua oferta, você tem a sua maneira de adorar, e ninguém tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque na sua frigideira, na sua assadeira, no seu forno, ninguém pode colocar a colher. Só quem é adorador. Adora da forma que Deus te ensinou, da forma que Deus ministrou no seu coração. Ninguém tem nada a ver com isso, afinal de contas. Ninguém paga suas contas. Ninguém está passando aquilo que você está passando. Então adora, adora. Abra sua boca para adorar. Glória a Deus. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Pega na mão de quem está do seu lado agora. Pega na mão de quem está do seu lado. Quem sabe ele não está adorando, não é porque ele não quer, porque a luta está muito forte, a fase da azeitona está arrancando muitas lágrimas dele, mas ajude ele, levante a mão dele bem alta assim, diga, vai adorando, vai adorando, vai adorando.
Receba a presença de Deus, receba a presença de Deus, receba a azeitona. Deus está investindo na sua história. Aguenta. Diga, eu preciso aguentar. Aguenta. Porque quem foi chamado para ser azeite não se conforma com o tempo das azeitonas. Aguenta. Segunda pedra que batia nessa azeitona extraiu o segundo tipo de azeite. E esse tipo de azeite era usado para a alimentação dos judeus. Descia a terceira pedra, e quando essa pedra descia sobre essas azeitonas, extraiu o terceiro tipo de azeite que era usado no abastecimento das lâmpadas do tabernáculo. Depois vinha uma quarta pedra que descia e extraía o quarto tipo de azeite que era usado para fazer sabão. E na moinha sobrava apenas aquela pasta ou aquela borra das azeitonas. Eu vou te dar duas revelações que Deus me deu e você, se puder, anote. Eu preciso encerrar. Primeiro, por que Deus permite eu passar pelo tempo das azeitonas? Por que Deus permite eu passar, minha história, minha família passar pelo tempo das varas? Pelo anonimato das oliveiras? Pelo tempo das moinhas e das pedradas da vida? Primeiro, para Deus extrair de você o que você tem de melhor. Para Deus extrair de você o que você tem de melhor. Até porque tem pessoas que eram mais quebrantadas quando estavam na moinha do que fora dela. Você era mais sensível do que você é hoje. Nós já fomos melhores. Duas diferenças de correção e aprovação. Correção quando Deus corrige o que está. Quando Deus percebe que você está indo para uma vereda errada, para Deus não te perder. Como Deus investe na sua vida e não investe para perder. Deus permite uma circunstância para te trazer de volta e através da correção, Ele corrige o que está errado. E na aprovação? Na aprovação nós não pecamos. Na aprovação nós não erramos. Na aprovação todo mundo está cometendo barbaridade, mas nós estamos aqui. Por que eu passo por tudo isso? Se na correção Deus corrige o que está errado, na aprovação Deus aperfeiçoa o que já é bom. Quando Deus, na sala do trono, olha para dentro de você e enxerga algo que é bom, mas pode ser aperfeiçoado. Primeiro, Deus permite eu passar pelas varadas, pedradas e moinhas da vida para extrair de mim o que eu tenho de melhor. Em segundo lugar, isso escute isso. Paguei muito caro para ter essa revelação. Por que Deus permite eu passar por todo este processo? Dói demais, sabe? Para mim nunca me esquecer, quando eu for azeite, que um dia eu era uma azeitona. Aleluia! Deus está permitindo todo este processo para quando você virar azeite, e falta pouco para virar. Quando Deus te levantar como azeite e preparar, te colocar nas melhores mesas, olhe para trás, nunca se esqueça que você era uma azeitona.
Nas Campinas, essas oliveiras, antes de ser oliveira, era uma semente. Depois virou raiz. Deus está dizendo assim, quando eu te levantar como azeite e colocar na palma da sua mão que você me pede, nunca se esqueça das suas raízes. Até porque tem pessoas que, enquanto era azeitona, abraçavam as outras azeitonas. Quando era azeitona, cumprimentava e beijava todas as azeitonas. Mas depois que virou azeite, Deus quer preservar o meu coração. Um dia atrás, nessa terça-feira, eu fui pregar, um irmão me buscou, me levou. Na volta, ele estava com a sua esposa. Ele falou assim, eu quero te levar em São Mateus para você pregar. Você prega em igreja pequena? Eu falei, tem azeitona lá? Ele falou, tem, então eu vou. Nunca se esqueça que você um dia era uma azeitona. Baal-Hanã estava encarregado de cuidar das oliveiras e sicômoros. Não falei dos sicômoros, falei das oliveiras que havia nas Campinas. Porém, diga comigo, porém, Joás, sobre os depósitos do azeite. Joás quer dizer, Deus é forte. Jeová é forte. Então um estava encarregado de cuidar das azeitonas e das oliveiras, e o outro estava responsável por cuidar do azeite que estava nos depósitos. Eu prego nessa noite para dois grupos. O primeiro é aquele que ainda é azeitona. Talvez o outro ainda é azeite. Eu quero chamar aqui na frente você que está passando por um desses processos. Eu quero orar por você. O pastor já me permitiu aqui. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, por gentileza. Nos depósitos do azeite. Passaram por tudo isso, mas já estavam prontos para serem usados. Acredite na sua chamada. Se você não acreditar na sua chamada, ninguém mais vai acreditar. Se você não investir na sua chamada, ninguém mais vai investir. Aleluia. Você é o único. Aguenta tudo isso. Suporta tudo isso. Deus tem algo muito forte para fazer aqui. Fecha os teus olhos agora. Será que nós podemos descer para lá para olha o que Deus está fazendo aqui hoje. Você é raridade. Não ouve Satanás, você é uma raridade. Descer para orar por eles, por gentileza, com a preguição do pastor. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. É só você e Deus agora. Solte a sua voz agora. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já
que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar você. Se fizer, Fica de frente com alguém aí, por gentileza. Fica de frente com alguém. Fica de frente com alguém. 3 pessoas, 3. Façam 3 pessoas, fica de 3. 3. Olhe pra cá agora, por gentileza. Olhe pra cá. Não toque ainda em alguém, não toque. Chacoalha as mãos sobre ele. Chacoalha as mãos. Tem pessoas hoje que vão mudar de time, tá? Tem pessoas que estavam jogando no time das azeitonas. Hoje vão pro grupo dos azeites. Levante as suas mãos assim comigo, por gentileza. Levante as suas mãos. Chacoalhe agora sobre ele. Chacoalhe. Diga, se você já foi, me espera porque eu tô chegando. Se você ainda não foi, vamos junto hoje. Vamos junto hoje. Diga assim, Deus, na palma da minha mão, azeite, Deus, aonde eu colocar as minhas mãos, desperta essa chamada para um novo tempo, para essa geração. Diga 1, Deus está aqui entre nós. Número 2, o azeite já está entre nós. Número 3, você está mudando de time hoje. Abraça alguém aí e profetiza. Abraça alguém, deixa Deus te pegar. Abraça. Não largue, profetiza. Deixa Deus te usar, deixa Deus te tomar, deixa Deus te pegar. Somando da minha fé até tramo contra mim. Querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Glória a Deus, você é azeite, você é azeitona. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Aleluia! É noite de você sair renovado, é noite de você passar do processo, é noite de mudar de estágio, é noite de sair do lugar. Oh, sai da prensa nesta noite. Deus está te levando para um lugar de valor, para um lugar de preciosidade. Deus está te enchendo nesta noite. Sai daqui como azeite valioso na presença do Deus vivo. Oh, recanda labachuriande kemiarastúria, ramande cobra labachuriande calabachenga, essuiande cobra labacai, rextunde canda labocchia, recalassuriande cobra. Deus, Ele quer te revestir, meu jovem, nesta noite. Deus quer te dar vestimenta nova. Deus quer te dar o ânimo novo. Deus quer te dar de volta na alegria, na tua
vai mudar a tua casa. Este comba nas que andai. Nesta noite, diz o Senhor, Ele vai fazer um tempo novo. Este cândoro bachuriande cai, é suriande codelas terca, azeitona já está madura, recama bachuriande colha. A colheita do Senhor está chegando. Ele já enviou os seus anjos para levar a azeitona até a moinha, e de lá o processo vai ser para levar para a lamparina, e a chama vai acender novamente na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua história. O Senhor diz: eis que farei uma coisa nova na tua vida. Oh, meu querido, se você pudesse entender, se você pudesse olhar mais profundo, se você pudesse penetrar na divisão da alma, do espírito, se você pudesse viajar nas ondas do espírito, se você pudesse adentrar na dimensão espiritual, você diria que Deus está agora trabalhando neste lugar. Oh, mande calaste que desturin de coia, siriande respirando carabia de cai, shurin de celestia, norobian de surcadabia, rendesturi que Deus toca, remande respirando, surin de coia, para sirin que me de quiriando. Oh, aleluia, 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 Jesus. Nesta noite eu te glorifico, Senhor, por este culto aqui realizado neste lugar. Eu te louvo pela tua palavra gloriosa, a qual nos enviaste. Eu te glorifico por cada jovem, por cada cooperador, por cada um que aqui esteve te adorando, Senhor, nesta noite com alegria e renovado foram na tua presença. Ó Deus, continue abençoando, continue fortalecendo, continue guardando, continue enchendo do teu Espírito Santo, Pai, do teu poder glorioso, porque tu disseste, ó meu Jesus, lá no dia de Pentecoste, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e o céu foi aberto, e a chama do fogo desceu, oh Deus, e as línguas foram repartidas. Este Espírito do Senhor está em nosso meio, então distribua os dons espirituais, distribua os frutos do Espírito Santo, distribua os talentos para estes jovens fazer a tua obra. Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, meu Jesus, por tudo quanto fora realizado. Muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado, meu Jesus. É o que eu somente peço. Eu te agradeço, crendo que a tua presença é real em nosso meio. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão aí. Diga a ele, hoje é dia da virada. Diga hoje, diga hoje, a sua lâmpada foi acesa novamente. O fogo vai continuar ardendo no altar. Oh, meu irmão, continue firme, constante e sempre abundante na presença do Deus vivo. Amém, glória a Deus, sente glorificando. E nós vamos apenas dar os avisos e encerrar o culto.